galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Bahia, não é o campeonato baiano. Tem até a ver com o campeonato baiano, mas o papo é direto para os meus amigos torcedores do Bahia. Nesse domingo de Páscoa tivemos a primeira partida da final do Baianão, entre Vitória e Bahia, e o Vitória de virada, estava perdendo de 2-0, o Bahia tomou uma virada e perdeu de 3-2. Agora vai decidir em casa, no próximo final de semana, quem será o campeão. A vantagem agora é do Vitória, porque o Vitória, com empate, sagra-se campeão. Mas ainda dá para o Bahia? Óbvio que dá. Óbvio que dá. Diferença ali é de um gol. O time do Bahia tem a sua qualidade, mas tem os seus defeitos. Tem os seus defeitos. E aí, quando perde, esses defeitos afloram. E eu dei uma acompanhada pelas mídias, né, que acompanham, que falam sobre o Bahia, e muito daquelas mídias mentirosas. Você, meu amigo torcedor do Bahia, que acompanha essas mídias mentirosas, se você tiver revoltado, não era pra estar não. Você sabe por quê? Porque foi avisado que um monte de mídia que estava falando do Bahia estava mentindo pra você por causa de like. E aí os canais que falam a verdade, vocês estavam metendo o cacete, porque não queria escutar a verdade. Agora aqueles bandos de puxa-sacos, porra, vocês achavam maneiro. E agora, passado três Bavi, o Bahia só ganhou um. Bahia SAF, Grupo City, Expertise, gastamos milhões. E aí? Jogou 3, perdeu 2. Agora, muitos dos torcedores, e aí não é só do Bahia, é torcedor em geral, não gosta de escutar a verdade, só gosta de escutar mentira. Só gosta de escutar mentira. Quando você fala a verdade, você tá com inveja do meu time. Você, tá com dor de cotovelo do meu time. Aí agora já botaram aí cartazes do Rogério Ceni de palhaço, burro, não sabe nada, pá, coisa e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu vi, agora não me lembro qual foi o canal, uma carta, né, de uma torcida organizada do Bahia que enviou, que não aceita isso, que vai cobrar, para coisa e tal, que não quer sofrer. E alguns canais falando aí sobre o Bahia e sobre a entrevista coletiva do Rogério Ceni, onde o Rogério Ceni falou alguns pontos, e eu aqui no canal, que você, meu amigo torcedor do Bahia, muitos de vocês me tacaram pedra pra cacete. Estamos no início de abril. Quando eu vim falando algumas coisas, quando eu falava positivo era legal. Quando eu pontuava os problemas que podiam causar, eu era invejoso. E aí? A gente chega no 1º de abril, dia da mentira. Mas aqui não é mentira, o canal não é de mentira. Os outros canais, aí tem um monte que mentiram pra vocês e vocês foram acreditando. Se você começar a pegar o que eu comecei a falar do início do ano até agora, a maioria das coisas que eu falei, que eu não queria mentir pra você, eu não queria iludir o torcedor do Bahia, tá acontecendo. Provavelmente a culpa é minha, né? Foi eu que fiquei gorando o Bahia para as coisas não funcionarem. Irmão, é só pensar um pouquinho, não ser piolho, não ficar indo pela cabeça dos outros, que você ia acabar enxergando a mesma coisa que eu estava enxergando. Poderia não acontecer? Poderia. Mas a probabilidade de acontecer o que eu imaginava e está acontecendo, e ainda bem que está acontecendo antes de começar o Campeonato Brasileiro, porque se isso acontece no Campeonato Brasileiro, ia ter problemas muito maiores. Agora você pode, pega aí os vídeos que eu fazia, falando do Bahia, os canais puxa-sacos faziam, e o que você achava. Você vai ver quem é que estava sendo honesto com o público. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então peço a você, meu amigo torcedor do Bahia,
Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, nessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, galera, vamos lá rapidinho aqui, cara. Deixa eu falar, para não ficar um vídeo muito longo. Bom, olha só. Primeiro ponto. Não precisa ter esse desespero todo que eu tô vendo alguns torcedores tendo, alguns canais. Parece que acabou o mundo. Vamos lá. A melhor campanha da Copa do Nordeste é do Bahia. Tá? E o Bahia está na final, perdeu o primeiro jogo, mas tem totais condições de virar e ser campeão. Não é isso? Quem é o principal na Copa do Nordeste? É o Bahia. Nadou de braçada no grupo B, né? E vai levar vantagem em cima de todo mundo na sequência da Copa do Nordeste. E é um dos favoritos, se não for o maior favorito da Copa do Nordeste. Beleza? Campeonato Baiano. Perdeu? Perdeu. Mas, irmão, calma, tem mais um jogo. Dá para virar. Não é nada absurdo. Não é nada absurdo conseguir virar e ser campeão. Agora vamos lá, para a prática. Qual é o parâmetro que o Bahia tinha o restante da temporada no Campeonato Baiano? Era só o Vitória. Beleza? E o Vitória, e aí não é menosprezar, é um time, tecnicamente, eu falei isso no vídeo, inferior ao Bahia. Tem muita vontade, muita disposição, alguns jogadores ali de qualidade, um time que tem uma base, principalmente defensiva, do ano passado, mas é um time que investiu muito menos, né? Contratou alguns jogadores, vai ter que contratar mais jogadores para o Campeonato Brasileiro, principalmente na metade do ano, mas pode agora, nessa janela de abril agora, pegar jogadores pelos estaduais. Em São Paulo tem muitos jogadores, aqui no Rio de Janeiro o time do Nova Iguaçu tem muito bons jogadores. O Carlinhos já foi pro Flamengo, o goleiro já foi pro Internacional, mas o lateral esquerdo é bom, tem um zagueiro muito bom, tem um meio de campo de qualidade, atacante de qualidade, ou seja, dá para dar uma peneirada aqui no Nova Iguaçu e outros campeonatos dá para você se reforçar. Mas o Bahia, que é o assunto, começou algumas situações de contratação aonde acaba o torcedor, como é que eu vou falar? O torcedor do Bahia acaba mudando de visão. Contratou um meio de campo de qualidade. E aí eu vou pegar por esse ponto. A torcida lá, acho que foi a Bamor, se eu não estiver enganado, mandou uma carta, fez uma carta lá, reclamando, coisa e tal, que não vai aceitar isso, reclamando do Rogério Ceni, de que jogadores não estavam com vontade, não estavam com disposição, que o Vitória estava com uma disposição, que o Rogério... Bom, falou um monte de coisa ali. Bom, eu entendo, e aqui não estou aqui para criticar, eu entendo. Algumas coisas eu concordo, outras eu não, mas aqui eu não venho falar especificamente da torcida, mas a torcida eu entendo. Mas vamos lá pro Rogério Ceni. Eu vi alguns canais falando que aí concordava algumas coisas do Rogério Ceni, outras ele não concordava. Mas vamos aqui para um ponto. O Rogério Ceni disse que o Bahia, quando faz as mudanças, lá pelos 60, 70 minutos do segundo tempo que ele tem que mudar, o time cai de produção. Porque ele não tem peças do mesmo nível para colocar. Vamos lá, ele está falando mentira? Ele está falando mentira? Eu venho falando isso aqui há muito tempo. Não basta você montar um time. O time do Bahia é bom. Cara, o que seria a nota para bom?
Cara, eu particularmente, eu coloco o meio de campo do Bahia em forma, nota 8, 8,5. 8, 8,5. E se os quatro jogarem muito, 9. O ataque, eu já coloco 7, 6,5, 7. E a zaga eu coloco 5, 6. Então é um time desequilibrado. O time não é equilibrado nos seus setores. Eu venho falando isso. Ah, contratou o Cuesta. Irmão, eu falei do Cuesta, vocês meteram o cacete. Cuesta foi um dos melhores zagueiros do país? Foi. Mas ele não é o estilo de jogo do Rogério Ceni. E o Cuesta tá em final de carreira, tá em queda. Precisa desenhar? Aí vamos lá. O Bahia montou um time que está desequilibrado, mas que é melhor do que o do ano passado. Isso sem sombra de dúvidas. Um meio de campo de qualidade. Agora tira o Cauli, tu vai botar quem? Tira o Everton Ribeiro, tu vai botar quem? Tira o Jean Lucas, você vai botar quem? O Caio Alexandre, que é grande jogador, não está numa boa fase. Aí, de repente, como ele não está numa boa fase, você consegue colocar algum outro lá, tá? Joga muita bola, mas não está numa fase legal. Mas esses três outros que eu falei, não tem substituição. E o Bahia só sabe jogar da maneira como o Rogério Ceni joga com esses três jogadores. Tirou esses três jogadores, qualquer um que entre, que esteja no elenco, não vai conseguir jogar do jeito que esses três fazem o jogo. Esse é o primeiro ponto básico. Não vai. Mas Magalhães, ele tem que se reinventar. Ele tem que, quando ele tira esses jogadores, ele tem que criar uma outra estratégia para o Bahia conseguir jogar. O Bahia não pode viver só desses três, mas vive. O Bahia ainda não montou um elenco. O Bahia montou um time. Ah, Magalhães, mas tem o Ratão, mas tem o Biel, mas tem... Irmão, nenhum desses jogadores faz o que o Rogério Ceni quer que faça no meio de campo. Nenhum desses. Quando ele diz na entrevista, pô, vocês queriam que eu botasse quantos atacantes? Eu não tenho jogadores para mim fazer o que eu gosto no meio de campo. E não tem, só tem quando tem os 4. Só tem quando tem os 4. Nisso ele não mentiu. O que ele poderia fazer? Desses 4, ele bota 2 e coloca 2 no banco. Exemplo, ele entra com Jean Lucas e Cauli e deixa Caio Alexandre e Everton Ribeiro no banco. Aí ele vai montar uma estratégia de quando tirar o Cauli, ele bota o Everton Ribeiro, quando ele tirar o Jean Lucas, ele bota o Caio Alexandre. Aí pode ser. E o que está acontecendo com o Bahia é muito normal. Você pode achar que não é, porque iludiram você. Eu vou te dar um exemplo de um time que aí na Bahia odeiam. A torcida do Bahia odeia. É o Flamengo. Tu acha que o Flamengo montou esse time o quê? De ontem? Não, cara. O Flamengo vem montando um time desde 2018, 2017. Lógico que aquela galera de 2019 a maioria saiu. Mas ele vem montando a base. Hoje o Flamengo tem. Tira um Ayrton Lucas, você bota um Vinha. Você tira qual é o nome do... Agora me fugiu o nome do volante lá do Flamengo. Você bota o Alan, que era do Atlético Mineiro. Você me tira o De La Cruz, você consegue colocar o Gerson quando o Gerson voltar. Ainda não tem ninguém para botar no lugar do Arrascaeta. Mas você tira o Cebolinha, você bota o Bruno Henrique. Quando o Gabigol, quando voltar, se não for o Gabigol, contratou o Carlinhos, você pega pelo lado direito, você pode colocar um outro jogador, ele tá botando o Vitor Hugo, o Tite ainda tá pedindo um ponta direita. Não é de uma hora para outra. Aqui no Brasil não dá para você tirar um grande jogador e botar um outro grande jogador. O time mais rico nesse momento é
ao Flamengo, e ainda não conseguiu fazer isso. Mas tem um elenco forte. E o Bahia está começando agora. Então ele está montando umas peças. E aí quando você fala dessas peças, você tem um Everton Ribeiro que já está acima da idade. Que no Campeonato Brasileiro o Everton Ribeiro vai sofrer. O Everton Ribeiro vai sofrer. O que o Rogério Ceni vai ter que fazer é pegar um desses três e meter no banco. Ou dois desses e botar no banco. Para ele poder equilibrar quando ele trocar. Pega dois, bota para início. E dois no banco. E aí ele monta o esquema com mais dois caras, com Iago ali, sei lá, sei lá, bota o Biel fazendo ali um meio, o Ratão fazendo meio, ou joga o Juba, o meio ali para fazer o meio também. Ele vai ter que fazer isso. Mas o Bahia não tem peças de reposição à altura para o meio de campo. Não tem. Isso ele está certo. Certíssimo. Não tem. E eu falei isso aqui. Aí tem um pato. Pô, mas por que ele não muda? Não cria um formato. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos ser bem sinceros. Tem alguns jogadores que ainda estão no Bahia que não é mais pro Bahia, devido às contratações dele. Não dá. Tem alguns jogadores ali que não tem qualidade. No jogo contra o Vitória, eu falei, o Vitória tem que ir em cima, atacar pelo lado direito, onde está o Rezende e o Juba. E o Juba, né? Tem que ir por ali. Ali é o ponto fraco. Porra, precisa ter uma bola de cristal? Não, irmão. É só entender o mínimo de futebol, parceiro. E se o Vitória explora mais, o Rezende ia ser expulso. Porque o Rezende é aquele cara para acabar a jogada. Se pega um cara driblador, ele ia tomar cartão amarelo o tempo inteiro, parceiro. Todo jogo vai ser expulso. Porque é o estilo do cara. Ele até toca, dá uma subida ali para coisa e tal, mas o básico do básico. E tem muitos jogadores ali que é o básico do básico. A defesa do Bahia tá tomando gol o tempo inteiro. E olha que tá lá com o Cuesta. Porra, tu odeia o Cuesta. Não, eu não odeio. Só que, irmão, o Cuesta não era o cara que o Bahia tinha que contratar. Pô, tinha outros zagueiros que ele podia contratar, já que tem dinheiro, que tem fôlego. O Cuesta não tem mais, irmão. Já foi muito bom? Já. Então tem algumas peças no Bahia que foram mal contratadas. Mal contratadas. Simples assim. Então, eu concordo com o Ceni. Ele não tem substituto para o meio de campo. Quando ele tira esses caras, o time cai de produção, porque o nível é muito diferente. O nível é muito abaixo dos caras que entram para os caras que saem. Mas concordo que ele tinha que ter uma outra alternativa. Concordo que ele tinha que ter uma outra alternativa. Ele tinha que tentar montar um time sem esses caras. Ó, eu vou tirar esses caras, agora a gente vai formar dessa maneira. Só que os caras que entram têm uma qualidade tão inferior e dependendo do momento, os que estão em campo já estão cansados, ele tem que trocar e aí ele não consegue dar a resposta que a torcida quer. Simplesmente porque o elenco é desbalanceado, desequilibrado. Óbvio, o Rogério Ceni errou em algumas coisas, erra em substituições, eu falei até isso no jogo. Todas as substituições que o Rogério Ceni fez, nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. Ele tem que continuar com o estilo de jogo? Sim, ele tem que continuar. Você sabe por que o Rogério Ceni tem que continuar? Porque contrataram ele para isso. O futebol do Bahia, quando está todo mundo completo, sem estar cansado, o futebol do Bahia é agradável, é competitivo. Agora, quando esses caras cansam, o Bahia fica um time super comum. Super comum. Para o Campeonato Baiano, para a Copa do Nordeste dá. No Campeonato Brasileiro não vai dar. Vai ter que contratar. Se não contratar, o Bahia vai brigar para não cair de novo. Vai sofrer. Vai sofrer. Eu não estou gorando, mas vai sofrer. Vai sofrer. Então, amigo, torcedor do Bahia, o que está acontecendo com o Bahia, que vocês estão reclamando agora, é exatamente
o que eu falava há um mês e meio atrás, quando eu tomei pedrada, quando foi montado o elenco. Eu falei, tá montando um meio-campo excepcional, um dos melhores do Brasil, e ponto. Mas só 4 jogadores não ganha campeonato. Você tem que ter substitutos. Ali para os jogadores de ataque, dá até para você substituir um outro, até dá. Mas, eu falei, eu gosto do Ceni, eu gosto do Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni, o ponto do Rogério Ceni é o meio de campo. Ele monta o time em cima do meio de campo. Tem treinadores que montam em cima da zaga. Tem treinadores que montam do ataque para trás. O Rogério Ceni é o meio. Ele primeiro visualiza o meio para depois ele ver a zaga e o ataque. Ele faz assim. No Flamengo foi assim. Apesar que o Flamengo já estava mais montado. Mas é assim. Se você pegar o Fortaleza, ele montava o meio de campo e depois é o resto. E aí você não dá peças para o treinador que você contrata. Bom, Rogério Ceni tem culpa sim, mas quem contratou ele também tem culpa. Ou não sabia como ele era. Então, cara, eu divido isso aí, parte Rogério Ceni e parte quem manda no Bahia. Por quê? Contratou, fez uma cortina de fumaça, olha, tiramos o Everton Ribeiro do Flamengo. Aí tem nego que acredita, né? Ah, não deixamos o Cauli sair. Porra, legal. Trouxemos o Jean Lucas, que foi lá pra fora, pô. Tiramos o Caio Alexandre do Fortaleza. Legal. E quem é que substitui? Quando eu falei isso, me criticaram. E agora, eu continuo com dor de cotovelo? Irmão, acordem. Tem canal que só quer o seu like. E o mesmo canal que ficou puxando o saco de você, do Bahia, quando começou as contratações, eu tava dando uma olhada, tá metendo malho. Tá metendo malho. E aí? Torcedor do Bahia, é para desesperar? Não, não é para desesperar. Agora, o Bahia precisa reforçar. Precisa de mais 2 jogadores para poder substituir no meio campo ou fazer o que eu estou falando. Desses 4, botar 2 e deixar 2 no banco. Só que aí o nível e o estilo de jogo do Bahia que o Rogério Ceni gosta não vai acontecer. Ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar. Bota o Everton Ribeiro e o Caio Alexandre no banco, entra com o Jean Lucas, bota o Rezende, já que a torcida gosta muito do Rezende, bota o Rezende de primeiro homem, Jean Lucas, Cauli e mais um, o Juba, alguém pelo lado direito ali, reforça o meio campo. Mas o Bahia precisa de zaga, sistema defensivo, zaga, lateral e meio campo ali para substituir, para fazer, dar continuidade no jogo os 90 minutos. Então, irmão, a torcida tem muita razão em relação ao Rogério Ceni. Mas do Rogério Ceni, no que ele falou, ele não está errado. Não está errado. O Bahia faz um futebol muito bom enquanto tem fôlego. Tirou os jogadores principais, o Bahia muda da água para o vinho. E mais, fisicamente o time do Bahia também não está bem. E aí não é só o Rogério Ceni. Tem a questão de jogadores, educação física, tem outros locais. Então é um conjunto de coisas. O Grupo City, que é o dono do Bahia, do futebol do Bahia, é um conjunto de coisas. Contratar alguns jogadores para fazer uma média. Uma média. Mas não montar um time para o Campeonato Brasileiro. E eu escutei. Porra, é obrigação ganhar o Campeonato Baiano. É obrigação em 2024 estar na Libertadores. Com esse time desnivelado, não vai chegar. Não vai chegar. Sei que eu vou receber crítica, mas eu não vou mentir para você. Mas ainda dá para consertar. Ainda dá para consertar. Agora vamos ver se o dono do Bahia, o Grupo City, que não erra nunca, né, como alguns torcedores falam, acorda e entende que aqui no Brasil o buraco é mais embaixo. Não adianta você fazer média com 2, 3 contrataçõezinhas. Não é assim, irmão. Não é assim. Não funciona assim. Não funciona assim. Para você montar um time, é várias temporadas.
A torcida do Bahia sabe disso, mas ficou procurando escutar quem estava mentindo, achando que ia botar dinheiro aqui, contratar uns 4, 5 jogadores, já ia brigar por brasileiro, já vai brigar por Libertadores. Porra, tem que ser muito inocente e muito infantil para acreditar que as coisas acontecem assim. Essa é a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!